shoes I want. Bom dia, boa tarde, boa noite, família atômica, a família mais amada, acelerada e atomizada do Brasil. Vocês estão bem? Esperamos que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Atomcast, o podcast da família atômica, o lugar onde nós conversamos com pessoas extraordinárias e aprendemos sobre conteúdos extraordinários. Aqui nós entendemos que todas as pessoas, sem exceção, têm um tesouro guardado dentro de si. E quando nós aprendemos com as pessoas, nós avançamos no processo de modelagem e crescemos com uma sabedoria. Hoje aqui comigo como co-host, vocês ouvem sempre eu falar do Vini, do Pablo. E hoje eu tenho o prazer incomensurável de ter o Vini aqui comigo como co-host. Daqui a pouco o Vini vai se apresentar para vocês. Mas antes eu vou pedir para que a convidada do dia se apresente. É um prazer receber aqui Rosângela, que é a fundadora, a diretora e uma das membros ativas do grupo Atipalhaços. E aqui no Atomcast nós não apresentamos formalmente o nosso convidado. Nós passamos para que ele se apresente. Então, Rosângela, por favor, suas credenciais. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estarmos aqui com vocês. Eu sou Rosângela Cremaschi, sou a fundadora do grupo do projeto Doutores Atipalhaços. Nós somos palhaços hospitalares voluntários aqui da cidade de Atibaia. Mas não estamos aqui somente em Atibaia. Então, além dos hospitais de Atibaia, nós visitamos os hospitais daqui das outras cidades da região Bragantina também. É um trabalho 100% voluntário, então todos os membros têm suas profissões e a minha profissão é ligada à comunicação corporativa. Então eu sou... Tem uma sinergia enorme. Sim, eu sou palestrante e ministro cursos dentro das empresas. Só esqueceu de uma coisinha, ela é escritora também, tem livros publicados já. Vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho. Aproveitar o ensejo, Vini, se apresenta para os nossos, formalmente agora, né? Para os nossos sempre de trás, membros, mas hoje na frente da câmera eu sou o Vini Vinícius, sou gerente de marketing da Atom, já estou com o Dr. Ricardo há 5 anos, a gente teve um hiato, que a gente se separou um pouco, mas depois a gente se reencontrou e a gente está junto de novo, aqui na Atom, no Vida Atômica, no Confraria e sou outros projetos por aí pela vida. Direto do doutor, tudo que ele precisa a gente está junto aí, a gente viaja junto, faz as coisas juntos e aprendendo muito com o Dr. Ricardo e o mais legal de tudo é aprender no Atomcast. É o nosso 7º episódio, é a 7ª história de vida que a gente vai trazer e a gente vai aprender com ela. E eu sei, porque já conheço a Rosângela de outros lugares, que aqui a gente vai aprender bastante sobre amar, sobre cuidar, sobre de ter carinho com as pessoas. Isso eu acho muito importante. E o que eu acho mais legal do palhaço, o palhaço sabe, não é que o palhaço sabe amar, o palhaço sabe receber amor. E acho que o mais importante do amor, amar é fácil, amar é fácil. É saber o que você faz com o amor que você recebe, que é muito difícil. E o palhaço é a pessoa que mais ensina do que fazer com o amor que recebe. Eu acho que isso é muito bonito. Eu acho que a gente só entrega aquilo que a gente tem, né? E quando a gente recebe, multiplica dentro da gente, devolve, vira um círculo virtuoso. Mas vamos lá, Rosângela. Você falou que então o grupo, né, é Atipalhaços. Vocês são palhaços hospitalares voluntários. Explica para o nosso público exatamente o que são palhaços. Se bem que o palhaço é um palácio de alegria, né? O que são os palhaços hospitalares voluntários?
Diferente do palhaço de circo, do palhaço que anima festa infantil, que chega ali com o script pronto e muitas vezes chega até mesmo usando um tom de voz alto, nós somos diferentes. Nós, como palhaços hospitalares, primeiro porque não há nada pronto, nenhum script pronto. Nós trabalhamos, a base do nosso trabalho é o improviso. Por quê? Porque a cada quarto que nós entramos, nós encontramos um cenário. Então, muitas vezes o paciente com dor, o paciente que quer falar, o paciente que não quer falar. Então, nós observamos o ambiente, observamos as pessoas, ou no caso o paciente e o acompanhante, se houver, para depois iniciarmos a nossa interação. Então, esse nosso trabalho de improviso leva presença aos hospitais, aos asilos, aos abrigos. Então, basicamente é isso. O nosso trabalho é uma intervenção artística animada, diria assim, que é totalmente diferente daquele aquele cenário pronto que muitas vezes o palhaço do circo leva. Geralmente é o mesmo script em quase todas as apresentações. Exato. Vocês não. Todo dia é um script completamente diferente, sim, feito na hora de improviso. Acho que algumas vezes o palhaço de circo já tem até um roteiro, né? Tem um script já está pronto, né? O doutor da alegria que vai no hospital, a cada quarto é um roteiro diferente. Roteiro. E como que a medicina tradicional enxerga vocês? Como que os médicos, os enfermeiros, todos aqueles que estão envolvidos ali na medicina tradicional, que às vezes é bem quadradinha, às vezes é bem, às vezes não, eu não sei. Como que eles enxergam o trabalho de vocês? Bom, isso varia bastante de hospital para hospital e também do quadro ali do plantão. Então, tem alguns plantões em que a equipe de enfermagem, por exemplo, interage muito bem. Quando a gente chega, nossa, tapete vermelho. Legal. E às vezes recebe, autoriza a nossa entrada, mas não... Ficam na delas. Exatamente. Então, acho que tem um pouco disso. Os hospitais públicos, normalmente eles têm esse acolhimento maior. Eu acredito também porque o próprio corpo dali, a equipe médica e de enfermagem também é diferenciada, né? Então, eles também têm muitas vezes um plantão um pouquinho mais longo. Então, a figura do palhaço transmite esse bem-estar, essa alegria, embora a gente não que a gente leve alegria, eu não gosto de falar que vocês levam alegria. Não, a gente não leva alegria, a gente leva presença, porque em muitos quartos não é um momento ali, não há espaço para uma intervenção alegre, mas aquele acolhimento pela escuta ativa, pelo olhar, pela conexão, isso faz toda uma diferença. Então, eu acredito muito que também para a equipe médica e principalmente para a equipe de enfermagem, cujos plantões são um pouquinho mais extensos, que a gente sabe, a nossa presença traz esse bem-estar, essa sensação boa de estar ali com o lúdico, com a arte. Então, acabam fazendo bem para os pacientes e também para aqueles que estão trabalhando ali, às vezes, uma jornada árdua, pesada, né? Sim. Sabe que o dia a dia dos profissionais de saúde não são fáceis, né? Muitos desafios durante o dia. Mas você falou, então, que tem equipes que aceitam, interagem, entram ali, fazem o trabalho, auxiliam até o trabalho de vocês. Tem umas equipes que ficam na dela. Agora, resistência hoje em dia não existe mais. Não. Que bom. Não, muito pelo contrário. É bem raro uma equipe que não queira fazer ali parte de uma conversa, algo mais descontraído. É muito raro. Legal. E pacientes também. Os pacientes hoje não tem mais aquele paciente... Ou existe algum paciente que tem resistência? Eu não diria resistência, eu diria quadros em que talvez não caiba ali naquele momento uma intervenção artística. Entendi. Então isso a gente respeita muito, a gente pede licença para entrar no quarto,
ao entrarmos naquele ambiente, a gente muitas vezes percebe que muitas vezes o acompanhante autorizou a entrada, mas o paciente não quer. Afim. Então a gente também já vai recuando. Até um certo limite, ver se consegue quebrar a barreira, tem que ter muita sensibilidade, né? Exatamente. E acontece de não falar, muitos plantões aí, o paciente não ser o paciente, ser o médico? Sim. Acontece. Às vezes o paciente é o acompanhante do paciente, né? Muitas vezes. O acompanhante, eu diria assim, que precisa até mesmo mais do que o próprio paciente. Porque ele fica ali, ele está aflito, porque às vezes ele deixou família, ele deixou horário de trabalho, ele está ali, às vezes até mesmo trabalhando no celular. Então, ele está muitas vezes muito aflito e a nossa presença traz um cenário diferente. E muitas vezes o acompanhante ele sabe de detalhes do quadro de saúde do paciente que nem o paciente sabe, né? Porque não é conveniente naquele momento saber. Então, ele está ali no momento de tensão, né, carregando um peso de não poder compartilhar, às vezes, por uma questão estratégica médica ali, e de repente vocês veem um alento, né, no coração das pessoas. Exatamente. Mas me fala, como, assim, a gente está falando do Doutores, mas a gente não... Como começou o Doutores Arte Palhaço? Onde que entrou na veia isso aí? Onde surgiu a inspiração? Essa ideia da comunicadora, eu acho que já começa um pouco dali, né? Mas surgiu, como é que foi? Então, eu acho que, assim, esse meu contato com o mundo corporativo, então, com muitos colaboradores que eu percebia que, assim, muito dedicados, mas extremamente sobrecarregados. Pelo dia a dia corporativo, né? Dependendo da empresa. E eu percebia que faltava alguma coisa dentro das empresas. Mas é lógico que eu, como uma consultora de comunicação, eu ia lá, fazia meu trabalho, mas eu começava a trazer um pouquinho do lúdico, do divertido também, até mesmo porque a parte de comunicação e o que embasa a comunicação é a língua portuguesa, que não muitas vezes aquele aluno, aquele colaborador tem ali até um certo trauma. Ai, não, eu era um péssimo aluno. E como trazer isso para que seja para que pudesse ser um elemento a favor daquele colaborador, para que ele pudesse se comunicar melhor, para que ele pudesse escrever melhor um e-mail. E então eu comecei assim a trabalhar um pouco mais essa parte lúdica nas minhas intervenções ali como consultora de comunicação. E aí eu percebi assim que eu queria fazer algo mais. E aí me veio a figura do palhaço, mas não do palhaço, nunca foi do palhaço que anima a festa, ou um palhaço mesmo de teatro, não. Eu queria trabalhar um palhaço trazendo essa arte para para melhorar a relação com o outro e também a vida do outro. Porque assim, o que a gente percebe, que, inclusive até por depoimentos, que assim, nossa, eu estava com uma dor aqui, parece que até passou a minha dor. Então ali é um momento mágico, é um momento ali, a gente fica 5 minutos no quarto e muitas vezes vem uma fala do paciente ou do acompanhante que prova isso, o quanto que a arte beneficia, o quanto que essa presença artística pode favorecer o ser humano. Melhora. Seja ele um pai de família, um empresário, um colaborador ali de uma empresa. Então eu comecei a trazer, a considerar isso. E aí eu fui para São Paulo, mesmo morando aqui em Atibaia, eu fui para São Paulo e fiz o curso de palhaçaria hospitalar numa ONG chamada Canto Cidadão. Que legal. Olha, palhaçaria hospitalar. Pois é. Canto Cidadão. Canto Cidadão, uma ONG já antiga, fica ali no Pacaembu. Fiz um curso ali de 6 meses, que é mais ou menos o que a gente também agora ministra, né? Também aqui. E ganhou o nariz? Ganhei o nariz, falei, e agora? O que eu vou fazer com ele, né? Então eu continuava indo, eu fazia as visitas. E o nariz
o nariz vermelho de palhaço, ele traz grandes responsabilidades, né? Enormes. Enormes, é verdade. E tem gente que às vezes fala assim, eu queria, que lindo o trabalho de vocês, eu queria tanto ser palhaço, eu não posso pôr nariz. Não. Tem Nariz muita ciência, muita técnica, nariz muito é a última coisa que você vai fazer, colocar o nariz. Inclusive, o palhaço de verdade não coloca o nariz em qualquer lugar. Exato. E nunca na frente dos Nunca na outros. frente Ela dos sempre outros. abaixo da cabeça, né? E aí eu, trabalhando o dia todo, né, da semana toda, eu ia aos domingos para o Hospital das Clínicas, para o Pérola Byton, em São Paulo. Hospital da Mulher, fazer né? Da mulher, aliás, que hospital maravilhoso. Referência, E quantas histórias impactantes ali, um grande aprendizado mesmo de vida. E aí eu fazia as visitas aos domingos, mas toda vez que eu pegava a estrada indo para São Paulo, eu falava assim, engraçado, né? Estou deixando aqui Atibaia para trás, 3 grandes hospitais, não tem nenhum palhaço aqui. Por que não fazer? Por que não? E aí ficava ali considerei isso mais de ano, e aí até que eu tomei coragem, falei, quer saber? Eu vou fazer um curso aqui. Só que assim, não tinha aluno, Não tinha espaço? não tinha espaço. Montar um curso aqui em Atibaia. Não Legal. tinha nada. E não tinha hospital também, porque imagina que você acha que o hospital de Atibaia vai deixar esse aceitar isso, palhaço? O quê? Como assim? Uhum. Mas aí as coisas vão... É o universo, eu sempre falo que o universo conspira. Sim. Então, comecei a conversar com algumas pessoas e um dia fui fazer uma consulta, um exame no hospital do Sabin, e ao meu lado sentou a dona da escola Terra Brasil, e ela falou, Rosângela, e eu fiquei também conhecida assim, distante, fiquei sabendo que você vai dar um curso de palhaço. Eu falei, vontade eu tenho, mas eu não tenho nem lugar. Não, já tem, pode usar a minha escola. Olha, que legal. Falei, então, mas será que alguém vai querer? Não, pode deixar que eu divulgo na minha escola. Então, hoje, muitos palhaços, que isso já faz 8 anos, né? Muitos palhaços são pais de ex-alunos, porque os alunos já saíram, já estão na faculdade agora, né? Então, foi aí que nós fizemos a primeira turma. E aí, também... Já estava ali dentro do Sabin e ela também tinha um certo conhecimento, então eu fui atrás da diretoria do hospital para que a gente pudesse fazer os estágios ali dentro, porque o curso, além dessa parte de improviso, essa parte ali interna, a gente tem que fazer os estágios monitorados. Então, foi aí que começou. Que então, legal. o Sabin também abriu as portas. E é legal que, se a gente prestar atenção na vida da gente, eu acho que se alguém perguntasse para mim, de todas as habilidades, quais as que eu mais tenho que desenvolver para ser uma pessoa de sucesso? Vamos definir aqui o que é sucesso, tem tantas definições, mas ser uma pessoa bem-sucedida. Eu acho que tem várias qualidades que a gente pode destacar, mas sem dúvida nenhuma, uma delas, independente de quem fazer essa análise, uma delas sempre vai ser comunicação. Né? Comunicação é a ferramenta de interação com o mundo exterior. Né? Tudo que não envolve comunicação é eu comigo mesmo. E sempre que eu vou interagir com qualquer outra pessoa, o processo é o processo de comunicação. A gente comunica no ventre materno, chutando, né, a barriguinha da mamãe. A gente nasce comunicando, porque a gente já nasce chorando, né? Gritando. E a gente se comunica o tempo todo. O silêncio é uma comunicação. A falta de resposta é uma resposta, né? Sim. E é fantástico essa questão da comunicação. E o palhaço, ele comunica verbal, né? Não verbal de várias maneiras, pela expressão facial, pelo gestual, pela roupa, pelo olhar, pela frequência que ele entrega no lugar. Quando tem um palhaço, e o palhaço é um palhaço mesmo de verdade, impacta, assim, inunda aquele ambiente de uma forma assim, extraordinária. Agora, em relação ao processo de cura, o que vocês entendem? Vocês já perceberam, conseguiram enxergar? A gente sabe que a ciência prova isso, né, que o afeto, o amor, o carinho, a atenção, o falar, o conversar, não só pacientes, mas também pessoas que estão em situação de abandono, pessoas que estão isoladas num asilo, que se sentem abandonadas pela família. Isso auxilia muito o processo de recuperação da autoestima e no processo de cura. Vocês já sentiram isso na prática? Pacientes que foram curados e vocês tiveram ali uma
uma parcela de interação nesse processo de cura? Conta um pouquinho para nós. Nossa, eu estou lembrando aqui várias situações. Se puder contar até um caso assim, específico, eu gosto de ouvir histórias assim. Pois é, tem várias. A gente gosta, né? Tem várias aqui. Para mim, o atendimento mais delicado, não vou dizer difícil, vou falar delicado, é o atendimento que a gente faz dentro da sala de quimioterapia. Então, forte, são né? as pessoas que estão ali tomando a químio e que muitas vezes têm ali efeitos colaterais e que estão ali no seu processo, às vezes até um pouco depressivas, enfim. E um paciente em particular, ele falava, olha, vocês me trazem uma esperança, vocês me trazem um bem-estar tão grande que se eu me curar, eu vou querer ser como vocês, eu vou querer entrar para o grupo. Olha que legal. Então, assim, ele para mim é uma prova viva de que é transformador esse trabalho. Hoje ele é um palhaço. Que legal. Estava engasgada a pergunta. Que legal. Hoje ele é um Eu ia perguntar, mas falei, e aí? Vai que foi trágico e tal. Que alegria. Então, que bom assim, isso. são movimentos que nos impulsionam. Sim. Então, assim, quando a gente fala, nossa, que difícil, até depois a gente vai falar um pouquinho de Barretos, né? Sim. Que anualmente nós vamos lá para o Hospital de Amor, então que a gente volta, nossa, respira fundo, mas são movimentos que nos impulsionam a continuar esse trabalho, porque a gente percebe muito a diferença que faz no outro. Outra história também, muito bonitinha, até engraçada e até um pouco assustadora, já há muitos anos também, em um asilo. Os idosos, eles gostam muito. Aliás, muitas pessoas falam, até os doutores da alegria, eles fazem mais crianças do que nós não, nós fazemos o hospital inteiro, então independente de serem Inclusive, adultos. o Doutores da Alegria começou num hospital infantil, né? Infantil, Isso aí. E eu, particularmente, gosto mais de interagir com adultos, com idosos, do que com crianças. Tem gente que não. Tem uma gente que habilidade gosta. que você tem. Sim, tem gente que fala, eu gosto de pediatria. Então, cada um vai achando o vai seu na sua espaço área. e tá tudo bem. Daqui a pouco os doutores, os palhaços hospitalares vão ter que fazer residência, igual os médicos. Vai ter residência. Já vai escolhendo a sua especialidade. Isso aí. Depois até tem uma pergunta sobre médico que eu não posso deixar escapar aqui. E aí, nesse asilo, nós levamos muita música, porque a música é mágica. Sim. Então, a música, principalmente no asilo, as músicas antigas, eles não, olha, gente, é uma coisa assim inexplicável. Então, assim, o olhar parece que vai relembrando. E aí as pessoas, os idosos, muitas vezes levantam, querem dançar com a gente. É muito lindo. E aí, em especial, uma senhora levantou, né, com a minha ajuda, que eu estava ao lado, e aí nós, ensaiamos ali, uns 2, 3 passinhos, e aí chega a enfermeira e fala, menina! E eu levei um susto, eu falei, o que aconteceu? Faz anos que ela não levanta. Nossa, aí, que coisa maravilhosa. Eu não sabia se eu sentava, melhor a gente sentar então, né? E eu falei, podemos continuar? Não, continua. E ela assim, sabe como é bem devagarinho, assim, aquele passinho para frente e para trás. Então, eu acredito muito nessa magia mesmo, sabe? Do nariz vermelho. Sim. Porque resgata tudo de bom que a pessoa tem. Porque, assim, também pela alegria, claro, pela conversa, pela música, quando possível. Tudo isso, todos esses elementos favorecem ali, eu acho que um crescimento ali da autoestima e do resgate mesmo, até da juventude, de momentos bons, porque o hospital é tão difícil, é tão um clima, um ambiente... ruim, né? Chato, não ruim, mas pesadão, pesado. né? Pesado. Não é um lugar que a gente gosta de ir, né? Todo mundo que vai para lá vai
Porque tem que ir, né? Inclusive, eu adoro perguntar, principalmente na recepção, eu pergunto assim, o que você veio fazer aqui hoje? Veio passear, principalmente para as crianças, né? Você veio passear aqui hoje? Aí a criança olha para mim como quem diz, aqui? Não, né? Passear aqui? Nossa, é muito legal aqui, que bom que você veio. Aí a criança vai ressignificando na vai cabeça da criança, ressignificando. né? Então, assim, eu acho que é muito mágico todo esse processo. Então, assim, essa cura, ela vem do próprio paciente, não somos nós. Nós levamos só ali a nossa presença como ferramenta para que ele possa despertar dentro de si algo de bom que está ali, mas muitas vezes está ali, está encoberto pela tristeza, pelo desânimo, e aí a gente vai ressignificar isso. Eu vi um vídeo uma vez das crianças que iam passar por um processo de quimioterapia, e aí chegava um grupo também que trabalhava com essa parte hospitalar, e eles falavam que era o soro da felicidade, o soro que eles iam transformar em superpoderes, poderes mágicos e tal. Então as crianças estavam primeiro se preparando para tomar uma injeção, um negócio desconfortável, ficar ali horas recebendo na veia, e de repente já não era mais uma injeção, não era mais um remédio, era uma fórmula mágica, era um produto que ia transformar eles num super-heróis, eles iam sair daí voando, aí a imaginação da criança vai longe, né? Com e aí pronto, certeza. ressignifica completamente. Nós brincamos bastante, né? Que o soro é água de coco. E aí tem paciente que fala assim, não é água de coco, não, coloquei outra coisinha aí. A cervejinha aí, pá. Porque uma branquinha ali. A gente brinca com as pulseirinhas, né? A gente fala que é pulseira de balada. Olha só. Então, assim... Da área VIP, né? Do camarote. E aí, assim, sabe, vai quebrando um pouco aquele clima difícil do hospital e de estar internado. Falando em clima... o Dr. Ricardo, eu já conhecido, eu quero levar o Dr. Ricardo Pablo também lá, na sede do As-Palhaços. É um lugar, se o senhor entra na sede, parece que você obrigatoriamente respira fundo e tudo que tem dentro de você que não tá legal, ele fica no estacionamento. É impressionante, é uma casa com pé direito alto. Eu fui lá no final do ano passado. Foi final do ano passado, a gente está chegando no final do ano, é isso aí. Acho que vai ter esse ano de novo aquele mesmo evento? Não, a gente vai fazer diferente. Tá, sim. Mas se a gente vai... eles colocam as fotos das visitas do ano, onde eles foram, todos os palhaços vão, as empresas que ajudam, que são convidadas, é um encontro super bonito. E eu conheci a sede deles no final do ano passado, eu saí de lá, e, na verdade eu fui lá representando o hotel que eu estava, mas eu saí de lá e falei, puxa, podia ter vindo aqui por mim mesmo, eu não tinha que ter vindo aqui pelo hotel. Eu saí de lá com leve, saí tranquilo, saí feliz, saí... O que você acha? Qualquer palavra que você colocar de coisa boa, você sai de lá de coisa boa. E você deixa... Lava a alma, o espírito e o corpo. É que nem a história de entrar no mar. Muita gente tem essa história com o mar, né? Mas tem. Que a areia vai limpando e quando você entra no mar, você sai do mar, você sai e fala assim, obrigado, deixei tudo que... E aí eu acho que a sede do As-Palhaços funcionou para mim muito como um mar, assim. Eu saí de lá, super legal. Acho que, eu não sei, isso é coisa que eu não sei, se a sede é tão usada, fazem alguns eventos ali dentro da sede? Então, nós fazemos, na verdade, além de todos os nossos cursos de formação de novos palhaços hospitalares, inclusive a gente está terminando agora uma turma, que era para você estar nela, inclusive. Eu fiquei devendo ainda. Quanto tempo que é o curso de formação? 6 meses. 6 meses. Com aulas... presencial é uma aula por mês. Aos sábados, é o sábado o dia todo. Depois nós temos os encontros online, temos as tarefas e os estágios monitorados. Isso tudo durante o curso. Certo. São 6 meses. São 6 meses. E esse eu fiquei de fazer, aí eu não consegui fazer, mas logo estarei lá. Vou fazer. Vou cobrar. Estou devendo. De repente pode ir. Se o convite se estender para mim, eu já aceito desde já. Você sabe que a gente estava conversando aqui, eu tenho um sonho de ser palhaço. Eu tenho um sonho. Eu já fiz algumas coisas com o meu pai na infância. Meu pai não é palhaço também,
mas nós tínhamos um grupo nós morávamos num bairro em Caçapava que se chamava Vila Galvão, e era um bairro que não tinha naquela época absolutamente nada, mas por não ter nada tinha tudo. Então tinha árvores para a gente subir, tinha o rapadão para a gente jogar bola. Então eu tive a infância no melhor lugar do mundo, que era um lugar que não tinha nada. Só que meu pai ele fazia muitos eventos com as crianças, então ele juntava as pessoas do bairro e fazia festa junina, fazia o Natal, então tudo era coletivo, tudo era coletivo. E nesse rapadão que tinha na frente de casa, que era o nosso campinho de futebol, virava as barraquinhas na época da festa junina, mas não era nada vendido, então uma família ficava com a barraca do milho, outra família ficava com a barraca da pipoca, e era tudo comunitário, era tudo muito gostoso. E de vez em quando meu pai fazia alguns shows, algumas peças de teatro, e eu estava sempre junto com ele. Eu era o Pipoquinha, o palhaço Pipoquinha. E era gostoso demais. E aquilo lá ficou dentro de mim e nunca mais eu tive a oportunidade. Tanto que quando eu vou dar alguma performance que tem palhaço, geralmente eu já fico lá, eu quero ser o voluntário de tudo, porque eu amo a comunicação. Eu gosto de assistir filmes do Charles Chaplin, né? Aquela comunicação dele sem voz, né? A comunicação não verbal é algo universal, né? É algo mágico, é algo que mexe muito com a gente, e a gente pega muito código, né? Muitos aprendizados ali assistindo. Então eu estou matriculado na próxima turma. Se depender de mim... Ano que vem tem outro? O ano que vem vai ter lá em Socorro, mas eu estou levando algumas pessoas daqui. De repente a gente vai até lá, né, doutor? E faz? É pertinho, Socorro é perto. Vamos aproveitar para fazer um rafting, né? Gostoso, nossa. Mas voltando à história da sede, além dos cursos de formação, nós temos um processo, uma filosofia de sempre termos uma formação continuada. Por quê? Porque o palhaço que se formou há 8 anos, ele precisa reciclar. Por isso que a gente faz o colóquio Nariz de Palhaço, no Hotel Residência, que é um evento já na 4ª edição. Isso. Então, estamos ali sempre juntos, buscando sempre informações que possam auxiliar no nosso trabalho. Certo. Seja na área musical, seja numa área mais ligada ao improviso, seja numa área, num assunto específico de autoconhecimento, porque a gente trabalha muito isso. Para eu ir ao hospital, eu preciso estar bem. Lógico. Então, esse trabalho de autoconhecimento também é importante. Então, nós temos, eventualmente, palestras, temos trabalhos, informações ali, palestras voltadas para paliativos, porque muitas vezes nós encontramos, principalmente lá em Barretos. Então, são assuntos que acabam embasando o nosso trabalho ali, dando alicerce para um trabalho de excelência. Então, eu sempre, como dirigente, eu sempre falo, gente, a gente tem que buscar excelência. Não dá para ser palhacinho, de chegar lá no quarto e... Não, isso não. E até voltando um pouco, quando você falou da timidez, temos alguns palhaços que entraram no projeto e já no primeiro dia, olha, eu sou extremamente tímido, eu não sei se eu vou conseguir. E eles se revelam. Sim. Porque o palhaço tem isso, né? Ele busca ali, ele transforma a própria essência. Então é muito bonito. Então a sede tem esse trabalho contínuo de formação. Formação em grupos, ao todo nós somos 70 voluntários, então dificilmente dá para fazer. Nós fazemos só 2 vezes por ano, uma reunião com todos, mas... uma palhaçada só, né? Uma palhaçada só, mas periodicamente são grupos de 20, 25 pessoas nessa formação continuada. E temos algumas ações sociais que acontecem ali. Então, uma vez por mês, nós temos um projeto chamado Educação, Saúde e Arte. Legal. Então, o que a gente faz? Nós enviamos um micro-ônibus para algum bairro carente, aqui da periferia de Atibaia, e trazemos famílias previamente cadastradas. Então, normalmente são umas 40 pessoas que acabam vindo aqui para a nossa sede. E eles passam o dia conosco. Então, eles é sempre a mãe com os filhos, né? Os pais não vêm. Então, normalmente é um sábado. E aí, assim, as mães participam de oficinas artísticas, as crianças se dividem
em várias oficinas ali, então oficina de capoeira, na última edição nós tivemos educação ambiental, que foi um veterinário falar sobre o cuidado com animais, a preservação mesmo de animais, que como eles moram muitas vezes em áreas que aparece ali um lagarto, um gambazinho, né? Então esse cuidado de preservação foi muito interessante. Temos a parte da saúde, então enfermeiros, eventualmente médicos também, que dão as consultas, temos dentista. Muito legal. E eles fazem, então eles chegam, eles tomam café, depois eles fazem as atividades, depois eles almoçam. Então é um dia muito gostoso e muito produtivo. A nossa intenção, a gente iniciou isso nesse ano, então a gente ainda está melhorando, a nossa intenção é melhorar ainda mais, mas a gente gostaria de ensinar mesmo para essas mulheres, para que elas pudessem ter ali uma certa renda. Então, por exemplo, já faz 2 meses que a gente tem ensinado a pintura no pano de prato. E no último encontro, nós demos um kit de um pano, ali com um molde, a tinta, o pincel, e falamos, olha, no próximo, que vai ser agora nesse fim de semana, no próximo você vai trazer pintado. E aí você pode até querer vender aqui para nós, né? Então, ou não, ou você pode ficar com ele, ou você pode querer vender para outra pessoa. Então, assim, para despertar um pouco. Então, a gente faz, eventualmente, também oficinas de doce no pote, né? Como comercializar. A gente tem desenvolvido essa parte e eu acredito que por isso que a sede tem essa energia, porque a gente só pensa em coisas ligadas à solidariedade, a transformar de forma positiva a vida do outro. Agentes de transformação social, né? Então, acho que por isso que tem aquela energia boa. Eu acredito que nós, sociedade civil, que vamos fazer a grande transformação na história desse país. Eu também acho. Né? Eu acredito que somos nós, a responsabilidade é nossa, não adianta ficar sentado reclamando da política A, B ou C, não é a A, não é a B, não é a C. Quem vai resolver o problema social do Brasil somos nós, os brasileiros. A sociedade civil unida, né, cada qual com um propósito, cada um com a sua intenção, e aí quem hoje está lá aprendendo a fazer o doce no pote, é quem amanhã vai estar ensinando outras pessoas a fazerem doce no pote, e assim a gente vai criando uma corrente do bem, e vamos multiplicando, né, o conhecimento e vamos mudar a história desse país. Vai demorar, mas eu tenho muita fé que a gente vai... Vamos começar. Mas somos nós. Então, você que está assistindo aí, arregaça as mangas, né, e faça a sua parte. Pode ser no seu quarteirão, pode ser na sua casa, dentro da sua casa, né, pode ser na sua cidade, pode ser na sua empresa. Nós temos a responsabilidade de transformar a história do Brasil. Não adianta a gente ficar esperando, reclamando. Muito pelo contrário, vamos arregaçar as mangas e fazer. Olha que projeto lindo, né? Elas são voluntárias, elas ganham, e ganham muito amor, muito carinho. Eu tenho certeza do que mais do que elas entregam para os pacientes, elas recebem dos pacientes. Né? Eu não tenho dúvida. E aprende também, né? E é tão gostoso aprender, e a gente aprende quando a gente está fazendo, né? Tem muita gente perguntando mais sobre o curso aí, né, de palhaçaria, né? Palhaçaria. Quem pode fazer... Deixa eu cortar o senhor só um pouquinho? Pode. Hoje, vocês estavam falando uma coisa, hoje eu recebi uma mensagem hoje, eu até peguei o celular para ler, que tem tudo a ver. Mahatma Gandhi disse assim, seja a mudança que você deseja ver no mundo. Acho que é exatamente isso que o Dr. Ricardo estava falando. Né? Uma vez perguntaram para Mahatma Gandhi, uma mãe perguntou, ele era uma autoridade máxima ali no país, então perguntou para ele, a mãe falou, Mahatma, eu gostaria que você falasse com o meu filho, para o meu filho comer menos sal. Aí ele olhou para a criança e falou para a mãe, traz ele daqui a 1 mês. Aí passou 1 mês, a mãe voltou, né? Aí o Mahatma Gandhi abaixou para ficar na mesma altura da criança, sabedoria, e falou, olha, você tem que comer menos sal, o sal é prejudicial à saúde, pode fazer mal para o teu coração, você promete para mim que não vai comer mais tanto sal, e quando sua mãe falar para você não colocar sal na comida, adicionar mais sal, você promete que vai cumprir? Ah, prometo. E como ele era uma autoridade, provavelmente a criança ia cumprir. Aí a mãe agradeceu e perguntou para ele, mas por que você não disse isso para o meu filho há 1 mês atrás? Aí Mahatma Gandhi falou assim, porque há 1 mês atrás eu também consumia muito sal. Né? Então a gente primeiro muda para depois a gente mudar.
né? Eu vi uma frase hoje de manhã que mexeu muito comigo e alugou um triplex aqui na minha cabeça. Quem é machucado, machuca. Quem já está curado, cura. Né? Aquilo que você falou, para ser um agente de cura, primeiro eu tenho que trabalhar o meu interior, primeiro eu tenho que estar curado, né? Tenho que estar de bem comigo mesmo, tenho que conhecer a minha identidade, o meu propósito, para daí eu ser um agente de cura e transformação. Como que é quando vocês vão entrar numa sala, entrar numa sala do hospital, num leito, e sabe que tem uma pessoa ali já numa situação terminal, como que é o preparo psicológico de vocês? Fala um pouquinho disso aí para nós. E voltar depois na questão do curso, não me deixa esquecer. Por isso que nós temos sempre essa formação continuada ligada a assuntos importantes como o autoconhecimento. Então, o controle emocional, porque tem muita gente que fala assim, eu não sei se eu vou conseguir. E assim, por isso que nós temos no curso os estágios monitorados, que são experiências em que os palhaços vão, inicialmente ali, amparados, né, por nós, monitores, porque pode realmente a pessoa não aguentar, não é isso, eu não quero ver, não me sinto bem, porque, lógico que dentro de um hospital, dificilmente nós encontraremos pessoas ali felizes, dando risada, né? A menos que seja, lógico, nasceu meu filho, são situações bem pontuais. A maioria ali é porque está com alguma questão. Sim. Então, esse equilíbrio emocional nós precisamos ter, e esse trabalho de sustentação mesmo é feito na equipe, durante o curso e depois dele, nos bastidores. Tem até uma história, né? Você gosta de história? Nós gostamos, né? Há 2 anos, a minha filha foi para o exterior. E eu tinha visita, ela foi nessa época de fim de ano. E ela ia passar 3 meses, hoje ela mora lá. Mas ela ia... Suíça. Na Suíça. Eu fiz lição de casa, dei uma olhadinha no seu Instagram. Né? E ela tinha ido só para passar 3 meses inicialmente, e eu a levei ao aeroporto na noite anterior e no dia seguinte eu tinha visita. Só que eu não tinha a menor condição, porque assim, eu achei que tudo bem, vai ficar 3 meses e tal, mas quando ela entrou ali, eu comecei a chorar. Você já sabia que ela ia ficar. Pois é, né? Acho que sim. E aí eu voltei para cá chorando e passei a noite, foi difícil dormir, e no dia seguinte eu estava péssima. Quando eu abria a boca eu chorava. Eu falava, como é que eu vou fazer visita? E aí liguei para minha dupla, falei, desculpa, era a doutora Cotinha. Doutora Cotinha, desculpa, mas eu não vou conseguir. Mas ela é psicóloga. Doutora Cotinha a doutora Cotinha é o nome da palhaça. Então a doutora Floribela. Florbela ligou para a doutora Cotinha. É isso. E aí ela falou, fica tranquila, você não precisa. Eu falei, olha, eu não vou conseguir falar. Se eu falar, eu vou começar a chorar. Ela falou, então você não fale, seja uma palhaça muda. Eu falei, tá bom, então, né? Bom, e fomos para a Santa Casa. E foi naquela época ali entre Natal e Ano Novo, que é uma época já delicada para as pessoas, né, que estão internadas. E ela fez um coração. E escreveu lá, feliz, Ano Novo. E ela colocou no bolso, nós temos um jaleco, somos doutores, né? Temos um jaleco, ela colocou. E aí, quando ela chegava no quarto e falava um pouco, e eu quieta, né? Só fazia assim. E aí ela falava assim, doutora, pega aqui no meu bolso o coração. E aí eu pegava o coração e aí assim, como é que eu vou entregar sem falar nada? Então, feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Mas no último quarto, feliz Ano Novo. Tudo de bom pra você. Foi sendo curada, coração por coração. Fui curada. Amém, que legal. Então, assim, é um trabalho de parceria. Por isso que ninguém nunca vai sozinho. Nós vamos sempre em dupla. Justamente porque é importante termos, primeiro, esse equilíbrio, esse apoio. E em relação ao paciente, como você citou, muitas vezes nós encontramos pacientes bem debilitados, nós sempre temos uma premissa, nós sempre vemos o lado cheio do copo. Então você pode falar, nossa, tá doente,
tá? Não sei se vai viver muito, mas não. Mas olha a história de vida dele que foi bacana, né? Tem uma outra história também na Santa Casa, que um senhor, já também em fase terminal, a gente percebeu, né? Só que a minha dupla o conhecia, mas ele não a reconheceu. Só que ela conhecia que ele tinha sido um construtor. É um pedreiro, na verdade, sim. Mas assim, antigamente era um construtor. E ele ali, ela comentou com ele, né, quantas casas que ele tinha feito, e ele achou interessante aquela história, e ele foi se animando, e sentou na cama, e quis contar quantas casas, como que era o tijolo naquela época, ele era bem senhorzinho, e ele ficou muito animado, contando, revivendo aqueles tempos que para ele foram tempos áureos. Legal. E na mesma semana ele faleceu. Oh, meu Deus. Mas isso é ver o lado cheio do copo. Sim, quanta história, quanta nostalgia, quantos momentos de alegria ali, né? Você falou da dupla, vai sempre em dupla. A dupla é sempre fixa ou não? Cada dia vai com cada visita é com diferente? Cada visita com Na verdade, cada hospital, aqui em Atibaia, por exemplo, nós fazemos 3 hospitais. O Sabin, o Hospital Novo e a Santa Casa. Então, no Hospital Novo, nós temos lá os dias fixos, né? Então, a segunda à noite, que é a geriatria, pediatria terça à tarde, e a oncologia, que é de manhã, e aí a oncologia... Excepcionalmente não tem um dia fixo, porque cada semana a gente vai num dia da semana para poder pegar todos os pacientes. Então nós vamos 3 vezes no Hospital Novo. Vamos 2 vezes na Santa Casa e vamos 2 vezes no SEMI. Mas aí SEMI é quinta-noite. Ah, não, eu não posso quinta-noite porque eu tenho aula de sei lá o quê. Então cada palhaço vai se encaixando em um dos hospitais. E aí forma-se aquele grupo. Então, eventualmente, eu posso fazer visita com você 2 meses seguidos, eu fui com você, por exemplo. Mas não temos dupla fixa, até porque é um exercício constante do improviso. Porque se você tem a dupla fixa... Começa a virar um roteiro. Já vira roteiro. Já vira roteiro. Já quebra a questão do improviso. Falhando em improviso, o grande nome, Márcio Balas ainda, né? Márcio Balas, Cláudio Tebas. Cláudio Tebas é o fundador do Doutores da Alegria, né? Não, Wellington Nogueira, perdão. Isso. O Cláudio Tebas é também um palhaço. O Balas que fez a Bandeirantes, né? O programa Tudo Improviso, não era? Tudo Improviso. Eu conheci. Tinha um rabinho de cavalo comprido aqui atrás. Eu conheci ele. Eles começaram com essa história do improviso jogando no quintal. Jogando no quintal, que eram 2 times de futebol que eles faziam, um time laranja e um azul, que eles se apresentavam no fundo de uma escola no Butantã. Maravilhoso. Isso maravilhoso. Aí. Demais. Mas quem começou todo esse movimento foi o Pat Adams, lá em 77, que depois, baseado nele, houve o filme de 1988, que é o Pat Adams. Pat Adams com o Robbie Williams. Né? Como que O Amor é Contagiante, né? Pat Adams, aliás, é um filme que eu recomendo para todo mundo que está nos ouvindo. É um filme fantástico, fenomenal, que retrata um pouco desse trabalho dos palhaços hospitalares. Né? Tem uma história muito bonita também de um filme que ele não pega este lado. É o Óleo de Lorenzo. O Óleo de Lorenzo, o pai do Lorenzo, que não tinha medicina, né? Ele inventou um óleo de cura. E ele estudou medicina, homologou o óleo. O filho dele era para ter vivido 3, 4 aninhos. Com esse óleo que ele inventou, o filho viveu até os 20 e tantos anos. Ele se formou médico, foi Nobel de Medicina. Esse senhor foi Nobel de Medicina. E ele no filme, no livro, eles não retratam, mas ele foi um doutor de alegria durante o período dele de estudante de medicina. Bacana, né? Muito legal. E deixa eu perguntar uma coisa. Vocês interagem, né, com os pacientes, você já me falou algumas coisas. Chorar junto com o paciente acontece, pode acontecer, é recomendado, não é recomendado? Deve acontecer. Que às vezes chorar também é uma comunicação, né? Às vezes a pessoa quer ser abraçada e chorar junto com alguém, né? Então, temos os protocolos.
Isso. Então, por exemplo, um protocolo que a gente evita tocar no paciente. Aliás, tocar em nada, né? Porque o ambiente hospitalar, né? Você não vai pegar na cama, você não vai segurar nada. Mas quantas e quantas vezes a criança que nos vê lá no corredor vem correndo e dá um abraço. Fala, não pode. Quantas vezes aquele senhor pede uma oração e dá a mão, quer dar a mão. Então, embora o nosso projeto seja um projeto laico, não temos nenhum problema em relação a orar com o paciente. Sim. Quantas vezes nos é solicitado isso? Então, esses protocolos, eles são muitas vezes quebrados. Sim. E o protocolo da emoção é um protocolo que é lógico, a gente tenta manter ali, né, um equilíbrio emocional, mas é claro que muitas vezes, dependendo da história do paciente, a gente acaba se emocionando. E qual o problema, né? Afinal de contas, o palhaço também é uma pessoa, é um ser humano. Às vezes até o palhaço mostrar sua falibilidade humana perante o paciente iguala, né? E traz um alento para o paciente, né? Então esses protocolos muitas vezes são quebrados e está tudo bem. Vamos voltar para a pergunta que o pessoal está fazendo até o protocolo médico oficial também é quebrado, por que o do palhaço, o doutor palhaço não pode ser, né? Então posso falar lá para... Pode falar. Favor. Quem quer fazer público, o curso, vamos lá. Antes do curso, vou falar do trabalho voluntário. Tá. Então, o trabalho voluntário é um trabalho de mão dupla, nós costumamos dizer. Só que nesse trajeto nós recebemos muito mais do que nós entregamos. Então, se você quer ser um voluntário, se você quer passar por essa experiência inesquecível, entre em contato conosco. E aí tem gente que deve pensar, não, mas eu não tenho dom para ser palhaço. Não importa. Tem lugar para todo mundo no nosso projeto. Então nós temos ali algumas ações sociais, de entrega de cestas básicas, de atendimento a famílias carentes. Temos também visitas a asilos, independente de ser ou não palhaço. Nós temos um projeto, que eu até nem comentei, um projeto chamado Prosa e Viola, em que você, que é músico, que toca violão, venha se juntar a nós. Nós levamos música ao hospital na prosa e na viola. Então, nós entramos no quarto como colecionadores de histórias e aí, depois que o paciente conta ali as suas histórias, nós cantamos juntos. É um projeto bastante interessante. Prosa e viola. Prosa e viola também nos hospitais aqui de Atibaia. Então, seja um voluntário, entre em contato, vai ficar aí o WhatsApp. E estamos aí super à disposição, esperando por vocês. E aproveito, né, o gancho aqui para todos os nossos ouvintes aí que acompanham, principalmente para os jovens. Uma das formas mais potenciais para você desenvolver novas habilidades é o trabalho voluntário. Todo tipo de trabalho voluntário, ele desperta em você um stack de ferramentas que dificilmente você consegue encontrar numa escola tradicional ou numa empresa tradicional, onde o campo de atuação é mais limitado. Num projeto voluntário, você aprende tantas ferramentas, tanta habilidade, se desenvolve tanto como ser humano e como profissional, que é algo que faz a diferença na sua carreira profissional e na sua carreira como ser humano. Então fica a dica, procura um trabalho voluntário, tem o trabalho aqui da doutora, mas tem vários outros trabalhos voluntários, você que é longe aqui de Atibaia, na sua cidade provavelmente tem algum trabalho de palhaçaria, voluntário hospitalar, mas pode ter outros trabalhos voluntários também e todos eles agregam muito. Principalmente você que é jovem, aproveita que você tem mais tempo disponível e participe de algum trabalho voluntário, seja aos finais de semana, mas faça trabalho voluntário por um período de sua vida e se entrar na sua veia você vai fazer pela vida inteira, que é o que a minha oração por você. Com certeza. E eu gostaria de falar também para os empresários, aquele assunto que nós estávamos comentando. O nosso projeto tem um projeto aprovado na Lei de Incentivo à Cultura, na Lei Federal, e então aquela empresa que tem o lucro real pode colaborar, pode contribuir com o abatimento do imposto
e ajudando aí o nosso projeto. Já pode contar com a Atom como uma colaboradora e vai aparecer o contato aí, né? Você que é empresário, você que quer investir aí né? Mesmo que você não seja lucro real, né? E não vai abater do imposto, mas você vai estar contribuindo com um trabalho que vai trazer resultados sim para a sua empresa, de forma direta ou de forma indireta. Porque a lei da semeadura e da colheita, ela funciona para nós, mas funciona também para as empresas. Tudo que a gente planta com amor, a gente colhe com amor. Então tá aí, deve estar o link aí no rodapé, o Vini coloca depois, o Vini e o Pablo aí, nossa equipe técnica, mas aproveita essa oportunidade de semear num solo fértil, tá bom? Vamos falar um pouquinho aqui, você falou agora dos empresários. Espero que não seja o caso da Atom, mas a Atom também. A gente tem seres humanos e as pessoas hoje sofrem de depressão, sofrem de ansiedade, sofrem de doenças psicossomáticas, doenças físicas. E aqui na Atom a gente tenta minimizar, a gente tenta neutralizar isso aí, proporcionando um ambiente de trabalho o mais respeitoso, onde o amor impera. A gente sempre fala, mais amor, por favor. Nosso fit cultural, ele termina com essa frase, mais amor, por favor. Mas eu tenho visto outras empresas, sem citar nome, que são verdadeiros, não vou falar manicômio, porque eu estaria até depreciando, mas são ambientes onde as pessoas estão doentes. Existe algum trabalho parecido com o de vocês, ou vocês já fizeram algum trabalho em empresas? Eu fico imaginando aqui na Atom, né? No dia a dia, às vezes você está passando por uma situação tão estressante, e isso pode trazer uma carga de doença para você. E de repente, ali 2 minutinhos que você vai ter uma pessoa que vai interagir, que vai te dar um sorriso, isso pode mudar completamente o seu dia. Existe algum trabalho em empresas? Sim, nós fazemos esse trabalho. Normalmente ele é realizado em CIPATs ou mesmo, às vezes, alguma semana específica ali, de algum evento específico na empresa, e nós somos chamados para falarmos, assim, são vários assuntos. Normalmente falamos sobre o trabalho voluntário, nós falamos muito sobre, na CIPAT principalmente, que é sobre acidentes de trabalho, nós falamos sobre a atenção, sobre a observação, sobre o cuidado com o outro. Então, a empatia, por exemplo, e a escuta, que são premissas do palhaço hospitalar, na verdade, eles são premissas, deveriam ser premissas do ser humano, das pessoas em seus ambientes familiares e profissionais. Então, falar sobre isso, despertar esse assunto por meio de dinâmicas divertidas, isso faz uma diferença muito grande dentro da empresa. Para mim, uma situação pontual bem específica e bem desafiadora foi quando nos pediram para conversar sobre o Setembro Amarelo. Que é o mês do prevenção ao suicídio. Exato. Né? E aí eu fiquei muito pensando, mas o que a gente pode falar? Porque a gente vai estar de palhaço, como é que a gente vai falar de algo tão delicado e tão triste ao mesmo tempo? E aí me veio o insight, nós não vamos falar sobre suicídio, nós vamos falar sobre vida. Sim. E foi maravilhosa a palestra ali, a interação. Eu não falo palestra, eu falo interação, porque é muito divertido, a gente faz ali dinâmicas que fazem com que o colaborador reflita sobre algumas situações, alguns assuntos, e que fazem com que ele melhore ali a sua performance no ambiente de trabalho e também em sua vida particular. Eu acredito muito no poder da arte, no poder do lúdico. Todas essas premissas de escuta, de empatia, de se preocupar com o outro, de se colocar mesmo ali ao lado do outro, porque quantos de nós sabemos ali de colegas de trabalho passando por situações difíceis. Então eu acredito muito nesse resgate dos valores do ser humano, de respeito, de fraternidade, de solidariedade. Eu acho que esse é o diferencial para a gente fazer um mundo melhor. Legal. Sim, sem sombra de dúvidas. A gente no início do papo, a gente estava falando e eu dei um spoiler aqui.
que você também escreve livros. Eu escrevo. Quais? Coloca pra gente que a gente quer. A gente fala muito sobre leitura, a gente tem um clube de livros, a Atom disponibiliza não só para os talentos da Atom, a gente tem uma biblioteca da Atom, que a comunidade pode vir na Atom, fazer um cadastro e vir aqui pegar livro, ficar o tempo que precisar para ler, depois devolver. A gente tem um clube de livro dentro da Atom, que a gente discute capítulos de livro. A gente tem que descobrir que você é escritora, para mim foi formidável. E tem que trazer para a gente. Já vou trazer o meu livro, vou deixar aqui de presente para o Clube do Livro. O meu livro principal é o livro chamado Português Corporativo. Legal. E tem gente que pergunta, mas português não é tudo português? Como assim português corporativo? E eu explico que o português, sim, é o mesmo, mas muitos conteúdos que nós estudamos durante anos ali ao longo da nossa escolaridade, muitas vezes eles ficam perdidos e eles não fazem tanto sentido dentro ali do ambiente corporativo. Então, o que eu fiz? Eu coloquei nesse livro aqueles assuntos, aqueles tópicos que fazem mais sentido mesmo para o profissional do ambiente corporativo. Para quê? Para eles escreverem e redigirem um e-mail corretamente, para eles se comunicarem de uma forma assertiva, objetiva. A comunicação, como você disse, é essencial num profissional, no ser humano e também no profissional. E você se comunicar com assertividade e de uma forma correta é o seu cartão de visita. Então, não dá para você entregar um currículo ou mesmo fazer uma entrevista falando de forma incorreta ou escrevendo ali, cometendo erros gramaticais. Isso já ali é a sua imagem que você está colocando ali naquele momento. Então, eu gosto muito de trabalhar e de ajudar mesmo esses profissionais, inclusive profissionais muitas vezes que estão entrando agora no mercado de trabalho, que passaram às vezes por uma escolaridade que não foi ali talvez a melhor possível, mas como a gente pode resgatar esses conceitos ligados principalmente à questão da comunicação. Então, é o Português Corporativo, tem alguns outros livros também, 101 dicas de português. Que legal. Na hora que eu estava falando, eu até entrei aqui no celular rapidinho e já fui procurar saber já. E 101 dicas de português é um livro bem interessante, porque ele em cada dia ali, ele dá uma dica, então serve ali como um livro de anotação. E são dicas assim, são sabe aquelas dúvidas? Onde ou aonde? Por quê? Porque junto, separado, com acento ou sem acento. E aí, assim, todo dia você bate o olho ali e aprende um pouquinho. Então, são ali 2, 3 minutinhos que fazem com que você se permita crescer, evoluir nessa parte de comunicação. E é incrível, eu sou do tempo do Domingos Pascoal Segala. Segala. Nossa. A gramática. E eu vejo hoje muito, até pelo advento da internet, principalmente os jovens, eles não fazem mais uma leitura profunda, né? Tudo muito superficial. Começa a ler um texto, aí já tem um hiperlink que leva para um outro texto, começa a ler outro texto, não tem mais aquele estudo em profundidade, não pega um livro, um romance de Machado de Assis e lê até o final. Ele começa um livro, ele começa outro livro, ele começa outro livro, e aí a cabeceira da cama dele tem 8 livros lá, mas todos ele começou a ler, mas quase ele terminou nenhum. E a gente vê o quanto isso reflete na dificuldade de comunicação, principalmente escrito, dos jovens. Até a dificuldade da interpretação de textos, né? A gente vê em reuniões, a gente vê, as pessoas não conseguem, leem, mas não consegue entender o que o texto especificamente está dizendo. Isso é um problema de comunicação que está crescendo, né? Sim. Como que você vê isso? Eu vejo exatamente essa situação ali no meu dia a dia de trabalho. Eu costumo tentar dar algumas dicas para que as pessoas tenham mais facilidade, porque essa questão do foco, então começam a ler e eles param, celular que ilumina,
Então, assim, o cérebro precisa de concentração. E como resgatar isso, né? Porque hoje nós estamos aí, temos somos assediados o tempo todo com celular, com tablet, com computador. Então, esses estímulos, eles muitas vezes, eles fazem com que nós percamos esse foco que é imprescindível para você fazer, por exemplo, uma interpretação de texto. Então, assim, é o foco. Como é que eu faço isso? Então, assim, eu sempre dou algumas dicas, assim, de usar a respiração, de tentar acalmar a mente. Tem gente que fala assim, eu não consigo meditar. Não precisa meditar, mas para. 5 minutos, respira devagar, vai soltando, solta o corpo. Você vai ver que a sua produtividade, seu nível de produtividade aumenta muito. Então, assim, sair daquela mente extremamente turbulenta para que você consiga resgatar esse foco e resgatar essas premissas, essas diretrizes que são essenciais para você ser um bom profissional com uma comunicação assertiva. Eu me lembro que na minha juventude, né, quase todos os meus amigos, a gente tinha muito hábito da leitura e era aquela sensação de sentar, às vezes 5, 6 amigos lendo e começava a dar uma tristeza, uma angústia quando você via que estava chegando no final do livro. E como que eu vou conviver, né, sem um Bentinho, sem a Capitu? Que tristeza que vai ser minha vida sem eles. E aí daí você já vai para o próximo, você criava uma intimidade com os personagens e parecia que naquela época a gente tinha, não é querer ser saudosista já sendo, mas a gente tinha mais tempo ocioso e o tempo ocioso com qualidade. E eu acho que o ócio, ele é necessário. Tem um filósofo italiano, Domenico De Masi, que tem um livro que é o Ócio Criativo. É nos momentos de ócio que a gente evolui, que a gente tem ideia, que a gente... E hoje em dia falta o ócio, né? A pessoa fica 5 minutos sem ter nada para fazer, a pessoa já fica desesperada. E aí vem o tal do celular. Então acho que a gente tem que ter momentos de desligar o celular. Né? O meu celular ele fica 90% do tempo no modo avião. Falo, o que é importante? Mas se acontecer alguma coisa emergencial, tiverem que ligar para você, seu filho está lá em São José dos Campos. Cara, a gente não tinha celular há 20 anos atrás e a gente sobreviveu. Né? Então eu coloco o meu celular de vez em quando no modo on, vejo as mensagens, se tem alguma coisa importante respondo na hora, o que não é importante eu deleto, o que dá para responder depois eu respondo depois, boto no modo avião de novo e vou tocando a minha vida, senão eu não faço nada, senão eu não faço reunião, não interajo com as pessoas estão na mesa, almoçando, jantando uma com a outra, as duas uma do lado da outra e falando com alguém que está lá longe no celular, é um absurdo isso, né? Mas a tecnologia... gente vê nas crianças também. Né? Sim, a tecnologia foi boa, boa por N motivos, mas por alguns pontos ela também atrapalhou um pouco, né? Porque hoje em dia até livro, hoje tem aplicativo que te resume o livro para você ler. Mas você não viu nada do livro, como é que você vai pegar um livro de 300 páginas, vai falar em 12 minutos para você? Você não vai ver o livro. Nosso tempo era ao contrário, o saudosista falando. Você tinha que ler o livro e depois você tinha que fazer o exercício de resumir aquele livro, né? Bons tempos. Não tem nem graça, né? É verdade. Hoje em dia não, é ao contrário. Você ouve o resumo do livro e presume o livro inteiro. Isso quando você não assiste o filme, que você não tem nem o processo imaginativo de imaginar como que era que você construía o personagem, você construía o cenário na sua cabeça. E que também ninguém consegue colocar num livro de 1h40, um filme de 1h40, um livro de 500 páginas. Não dá. Muita coisa se perde, né? Eles juntam personagens para ir. Tipo, tem 3 personagens no livro, eles colocam os 3 personagens num cara só, que aquele lá representa os outros 3 personagens. Aquele filme O Carandiru, do Drauzio Varela, tem personagens dentro do presídio que no livro são 3 capítulos. Um personagem só fez os 3 capítulos. Eles misturaram todos numa pessoa só para poder existir a pessoa. Porque são 2 métodos artísticos diferentes, né? Um complementa o outro. Mas voltando para o Atipalhaços, você não é médica, né? Você ou é também é uma médica, né? Você não é médica da formação ortodoxa, mas né, eu sou uma doutora besterologista. Vamos besterologista. Eu vou fazer a pergunta que o meu filho, Ricardo Filho, faria agora. Ele tem 24 anos, ele está estudando medicina. Eu trabalho muito a cabeça dele de ser um médico, eu vou chorar, ser um médico humano, que
ele não vai curar a doença do paciente, ele vai curar o paciente. Então, mais importante do que ele conhecer a doença, é ele conhecer o paciente, que a doença vai embora e o paciente continua. Que conselho você daria para os jovens que estão cursando medicina? Você não é médica no sentido ortodoxo, mas você tem toda essa parte humana que muitos médicos, por N motivos, não têm. A gente sabe como é o dia a dia da maioria dos médicos. SUS, aquela fazer consulta de 5 em 5 minutos, às vezes não põe nem cadeira para o paciente não sentar para poder vir próximo, e plantão, e às vezes uma corrida atrás de dinheiro, é mal remunerado, N motivos que não cabe o mérito aqui. Mas que conselho que você dá para o médico ser um médico humano e que se preocupa mais com o paciente do que com a doença do paciente? Esse trabalho de palhaçaria hospitalar muitas vezes é identificado como humanização hospitalar. Eu, particularmente, não gosto dessa definição, porque como que a gente vai humanizar? Isso já deveria ser premissa. Ninguém tem deveria ter esse objetivo, porque a humanização é o que você está falando, exatamente isso. O médico, ele já é humano e ele vai lidar com pessoas. Então, como assim humanização? Seria o óbvio, mas muitas vezes dizem que o óbvio precisa ser dito. Então, fica aqui a mensagem para que esse contato com o paciente seja muito mais profundo do que simplesmente aquela casca que não está bem, né? Que está com algum problema, alguma deficiência, que é a doença. Porque ali tem histórias, ali tem uma vida cheia de altos, de baixos, de tristezas, de alegrias. E quando o doutor, quando o médico vê simplesmente a doença, sem considerar toda essa história do paciente, ele não vai nunca chegar realmente à cura. É uma premissa mesmo do trabalho do palhaço, que a gente tenta realmente enxergar o outro de uma forma muito mais profunda do que simplesmente ali aquele paciente ou aquele acompanhante. Então, qual é o nosso instrumento? É a arte para atingir isso. Qual que é o instrumento do doutor, do médico? É o conhecimento, é a ciência. Sim. Então, usar a ciência como nós usamos a nossa arte, que é para enxergar o paciente além da doença. São ferramentas diferentes, mas complementares e que devem sempre ser voltadas para o paciente, jamais para a doença, né? Exato. Pessoal, você que tem nos acompanhado até agora, muito obrigado pela sua audiência. Tenho certeza que você deve ter capturado alguns códigos aí que vão transformar a sua vida. Aproveita a sabedoria das pessoas para agregar valor à sua vida e crescer aí no degrau da sabedoria. Então nós pedimos humildemente, com muito carinho para vocês, nos ajudem também. Eu tenho certeza, se você está até agora assistindo, é porque você se interessou pelo assunto e esse vídeo está te ajudando. Então nos ajude também. E como que você nos ajuda? Você nos ajuda dando likezinho, clicando aí no botão do joinha. Isso aí tem muito peso para nós, isso é muito importante para que o nosso trabalho aqui da Vida Atômica possa crescer e alcançar mais e mais pessoas que também serão impactadas e terão as suas vidas transformadas através de histórias como a da Rosângela, que é a doutora Flor Bela, que está aqui conosco hoje. Então, dá o joinha aí. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreve no nosso canal. Isso também é de suma importância, não vai custar absolutamente nada para você. É menos de 1 segundo, você clica aí no inscreva-se no canal e para nós isso tem um peso, tem um valor assim, você não faz ideia do quanto você nos ajuda. Além disso, clica também no botãozinho do transbordo. Qual que é o botão mundial do transbordo? É o compartilhar. Fez bem para você? Está fazendo bem para você? Manda para as pessoas que você ama. Compartilha esse vídeo com outras pessoas. E, para finalizar aqui o meu pedido para você, o código, aquilo que você pegou aqui das palavras da doutora Flor Bela, da Rosângela, que fez sentido para a sua vida e você vai aplicar,
a partir de hoje, coloca aí nos comentários, porque o conhecimento, como que é o processo de conhecimento? A gente recebe, depois a gente aplica na nossa vida e depois a gente transborda na vida de outras pessoas. Aí você fechou o ciclo do conhecimento. Então o que você está ouvindo aqui agora, você está aprendendo, você está absorvendo. Mas se você não aplicar na sua vida, você não vai gerar transformação. Então coloca nos comentários o que você já vai aplicar na sua vida. A partir de hoje, dos ensinamentos aqui da Rosângela, da doutora Flor Bela. E depois você compartilha com outras pessoas esse vídeo e no seu falar, no seu agir durante a sua vida, né, no mundo, no dia a dia. Quem sabe você também se transforma num palhaço hospitalar voluntário. Né? Eu estou com o meu coração ardendo de vontade aqui. E é isso aí. Vinícius, tem alguma coisa para falar? Não, acho que a gente tem muito papo para ter ainda, muita coisa para conversar. Uma listinha de coisas aqui para uma próxima conversa. Esse foi o primeiro de alguns papos. O Dr. Ricardo já abriu a porta. A gente vai conversar sobre Atom e Atipalhaços, uma parceria aí para a gente... Sem sombra de dúvidas. Para a gente, inclusive, colocar Atipalhaços aqui na tela da gente aqui, para a gente fazer coisas juntos, criar situações novas juntos. Fica um convite de um retorno. Tenho certeza que isso também parte do Dr. Ricardo, não só aqui no Atomcast, mas que a gente traga o Atipalhaços para vir conhecer as pessoas da Atom, que aqui a gente transborda amor mesmo, e lá eu sinto que lá o amor é o que não falta dentro do Atipalhaços. Inclusive a gente tem uma doutora da alegria, desculpa, uma doutora Atipalhaças aqui dentro da Atom. Doutora Maricota. Doutora Maricota. Conhecida aqui dentro da Atom como talento Ana Clara. Então é Ana Clara na Atom e é a doutora Maricota no Atipalhaços. Exato. Rosângela, muito obrigado. E eu vou abrir agora para você fazer as suas considerações finais. Pode levar o tempo que quiser, pode mandar um beijo para quem quiser. Antes dela fazer a consideração, posso só ler uma frase que eu tenho. Não vamos esquecer de falar dos nossos patrocinadores. Sim, mas é rápido. Os palhaços carregam nos rostos pintados o sorriso que muitas vezes faltam no mundo, lembrando que a alegria é uma arte simples e profundamente necessária. Eu vou fazer mais uma pergunta, se você me permitir, antes das suas considerações finais. E criança que tem medo de palhaço? Como vencer esse medo? Como os pais podem trabalhar na criança para a criança perder o medo de palhaço? E se eu te falar que tem muitos adultos que têm medo de palhaço, mais do que crianças são adultos? Nós respeitamos, nós mantemos distância. Muitas vezes, ao abrirmos a porta, se um paciente ou se o acompanhante tem medo, que é difícil, raro, né? Mas raro, tem. Mas tem. Ele já sinaliza, nossa, aí o outro normalmente avisa, não, ela tem medo de palhaço, a gente já sai, mas às vezes é um medo, é até interessante, principalmente em criança, tem medo, mas quer ficar meio perto, e aí a gente abaixa, a gente chega, né, na altura e a gente explica que nós somos palhaços diferentes, e uma curiosidade: a nossa maquiagem é muito diferente da maquiagem do palhaço de circo. Por quê? Porque a maquiagem do palhaço de circo, ela precisa ser vista lá, né, de cima, ali da arquibancada para o picadeiro. Ali não, no hospital, a proximidade é muito grande, então a nossa maquiagem é extremamente... ela é bem fraca, então ela não é aquela... a identidade que muitas vezes impacta. Então, nós mostramos a diferença e muitas vezes a criança até se aproxima, ou não, ou ela prefere ir embora, se afastar e está tudo bem também. Né? Mas acho que todo medo, né, não aquele medo natural, que é o medo que nos preserva da morte, né, o medo de um lugar muito alto sem proteção, é o medo que é bom a gente ter. Mas todo medo que não é natural, ele vem de algum bloqueio, de alguma coisa que aconteceu. Às vezes o próprio pai tinha medo de palhaço e passou esse medo para os filhos. Você tem alguma dica, alguma coisa?
é muito subjetivo isso? Eu assim, fico até bem triste quando eu vejo filmes de palhaços assassinos. Sim. É um absurdo, Porque né? não tem, gente, palhaço é alegria, palhaço é bem-estar, é beleza. Então, ligar a uma figura ali que traz um desconforto, né, como um assassino, como alguém que faça mal ao outro, isso eu acho que é um grande erro. De serviço, né? Sim, e agora temos vários filmes que usam essa ligação e eu acredito que venha daí, muitas vezes, esse medo de adultos e de crianças. Mas é totalmente infundado e, assim, eu acho que seria desnecessário. Você pode fazer criar um personagem do mal mesmo, ali que não se identifique com nenhuma figura, nem de palhaço, nem de outro personagem, para que não houvesse essa ligação. Mas, enfim, os filmes já estão aí. Mas é engraçado como a gente tem uma inversão de valores, sem fazer nenhum juízo de valor, já fazendo, mas os filmes trazem palhaços assassinos e trazem vampiros que são sexy, né? Que são uma inversão, né? Sim, total. Enquanto o lúdico, o agradável, o bonito, o amoroso é tido como um assassino, aquele que é assassino por natureza é tido como É uma coisa doida, né? Eu quero aproveitar a oportunidade também para agradecer aos nossos patrocinadores, em especial a Atom Plastômeros e Elastômeros Especiais de Alta Performance. A Atom é uma indústria especializada em pesquisar, desenvolver e fabricar elementos de vedação de alta performance, desde anéisinhos, né, de pequenos diâmetros até anéis, selos que vão em naves espaciais, que vão em plataformas de perfuração de petróleo e gás, peças de grandes diâmetros, de grandes aplicações extremamente críticas. Pensou em vedação de alta performance? Não tenho dúvidas. Atom Plastômeros e Elastômeros Especiais S.A. Agradeço também ao nosso patrocinador NET Empreendimentos Imobiliários. Se você quer investir no mercado que dá uma alta rentabilidade, todavia com uma alta segurança, o mercado imobiliário, do modelo que a NET Empreendimentos trabalha, é insuperável. Você investe junto com a NET de uma forma muito transparente e você se torna sócio num contrato social de um empreendimento imobiliário vinculado a alguns lotes de algum lançamento imobiliário. E no momento em que esse empreendimento se transforma e é vendido ao público final, você tem N opções, tanto recuperar o seu capital com o preço dos lotes vendidos, como a opção de continuar com os lotes, com a opção inclusive de construir com os lotes, utilizando a expertise da NET, potencializando ainda mais o seu retorno sobre o capital. Então os dados da NET estão aí também no nosso rodapé, e entre em contato, no mínimo você vai fazer 2 grandes amigos, que é o Claudinei e o Thiago, e um cafezinho por conta da vida atômica lá no escritório deles. Exato. Eu entrei aqui e pedi para chamar a doutora Maricota. Por favor, pode passar na frente da câmera aí, ó. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ela é a doutora Maricota aí, ó. Tudo bem? Tudo bom? Sou a doutora Maricota. Isso. Como que você escondeu esse segredo de nós? Você tem tantos segredos. Eu tenho muito. É uma caixinha de surpresas. Sim, quando eu iniciei o projeto, eu falei para a Rosângela, eu tenho um grande amor por essa ação social que é ir aos hospitais, e os doutores antipalhaços, não sei se ela comentou, ele não tem essa questão de somente ir aos hospitais. Nós trabalhamos com diversas outras ações sociais e é algo que eu gosto muito. Só segura para você falar sua voz. É algo que eu gosto muito e eu indico a todos que têm interesse em conhecer o projeto ou que sente no coração de ajudar as pessoas aí ao redor. Eu acho que é importante. E eu sou muito grata à Rosângela, ela sabe disso. Sou grata aos doutores antipalhaços, porque, de certa forma, eu sempre falo, a gente vai com a ideia de que vai transformar, a gente vai com a ideia de que nós vamos levar o amor, e, na verdade, quem traz somos nós mesmos. Então, toda visita eu saio realizada, saio transformada e com uma mensagem de que nós devemos sempre amar o nosso próximo e a gente não sabe como ele está. Então, eu sou muito grata aos doutores antipalhaços
Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Rosângela. Eu acho que foi aqui a finalização. Que orgulho de ter você aqui no nosso time. Obrigada. Olha, coração. Obrigada. Tum. Obrigada. Que orgulho. Já deu para mostrar que palhaço é amor. Palhaço é amor. Eu vou convidar você para nós encerrarmos, então, de uma forma diferente. Para a gente cantar a música. Sim. Podemos? Mas antes, faz as suas considerações finais, manda uns beijos para quem quiser, abraço então, para quem quiser. Um beijo para minha filha, para o meu filho. Um beijo também para todos os doutores de palhaços. E um especial agradecimento a cada um de vocês que deixa a família, deixa ali muitas vezes o lazer para ir para o hospital. E como disse a doutora Maricota aqui, nós não levamos, lógico que nós levamos presença, mas assim nós recebemos muito mais. Então, esse falso conceito de que o trabalho voluntário, você vai fazer bem para o outro, não, nós fazemos bem para nós mesmos. Então fica aí o convite para que você conheça o projeto. Mas a minha cidade fica longe, então tente conhecer outros projetos na sua cidade, porque o voluntariado é transformador. Independente do projeto, independente da ONG, ele transforma a nossa vida e nos torna pessoas melhores. Então vamos cantar? Bora, Vamos lá. Vamos aprender. Vamos embora, palhaçada. Levo comigo a alegria no olhar, pra dividir com todos que eu encontrar. Felicidade faz também ao coração, por isso eu canto essa canção. E o quê? Vamos embora, palhaçada, hoje é dia de brincar. Vamos alegrar o mundo, para o mundo melhorar. Vamos embora, palhaçada, hoje é dia de brincar. Vamos alegrar o mundo, para o mundo melhorar. Muito obrigada. Já melhoraram o nosso mundo. Tchau para você. Tchau. Muito obrigado, de coração. Obrigado mesmo. Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe. Isso aí. Muito bom. Ai, bom demais, Ótimo, bom ótimo. demais. Que papo gostoso. Como a gente aprende. Obrigado, Maricota.